Deus é poderoso e nessa noite Ele tem nos proporcionado de nós estarmos aqui mais uma quarta-feira em noite de ensino para nós glorificar o Teu santo nome, aleluias. E neste momento eu convido a amada igreja para nós estarmos orando, pedindo ao Senhor que venha sobre nós com o Teu Santo Espírito, nos capacitando a adorá-lo, a bendizê-lo neste momento, em nome de Jesus. Amém? Eu convido a pastora Denise em nome de Jesus Cristo. Enquanto a pastora Denise se aproxima para nós estarmos louvando e orar ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus santo. Como é bom, Senhor, estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor Deus, por este momento estarmos aqui. Para te adorar. Eu peço a Ti agora, Pai, venha sobre nós. Vem Espírito Santo, nos capacitar a te adorar, Senhor, a te bendizer. Pois sabemos, ó Pai, até para nós entrarmos, Senhor Deus, diante de Ti, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos capacita. E neste momento estamos aqui de coração aberto. Aqueles irmãos, Senhor Deus, que estão em suas casas, ó Pai, neste momento, ó Pai querido, separaram para Ti este momento, Senhor, para Te louvar, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Por isso eu peço a Ti, visite eles da mesma forma como o Senhor se faz presente neste lugar. Que o Senhor venha com a Tua graça, Pai, nos capacitando. E o Senhor receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo neste lugar, Senhor Deus, venha ser para o Teu nome ser glorificado. É isso que eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel e poderoso, Jesus. Oh, glória ao Senhor, igreja. Amém. Louvar ao Senhor, em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. Mais um dia estamos na presença do Senhor. Amém. Então, isso é mais motivos para louvarmos e agradecermos o Seu nome. Amém? Você que está no seu lar também, louva o Senhor conosco e continue aí na nossa live. Hoje nós temos o pastor Dorival para trazer a palavra do Senhor, o estudo aqui dessa noite, a nossa escola bíblica, e será de bênção, de renovo, de edificação para todos nós. Amém? Aleluia. Vamos louvar. Glória a Deus. Mais lindo, Jesus. Aleluia. Que a tua chuva vai descer.
Louvado seja o teu nome, Tu Pai. és lindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvar com o louvor Deus, aliança. Tu és lindo, Jesus.
Deus. Pai, Senhor, queridos, Amém. nesse momento nós vamos orar. Logo após, nosso irmão pastor Dorival estará nos transmitindo a palavra de Deus nesta noite, amém? Vamos meditar nessa noite em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e vamos colocar os ensinamentos da palavra do Senhor em nosso coração para que possamos viver segundo a sua vontade. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua casa e na tua presença. Tendo louvado o teu nome, Senhor querido, temos orado a ti, Senhor, e agora nós queremos ouvir a tua voz através da exposição da tua palavra. Usa teu Filho, Senhor, para ministrar ao nosso coração o teu querer e a tua vontade, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, Senhor. Toda vez que o nosso coração é exposto a ela, nós conhecemos um pouco mais de Ti, Senhor, e temos a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor. Fala conosco, Senhor, usa o Teu servo nesta noite com poder e graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Também nesta noite eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que nos ouve na sua residência, creia e saiba que o Senhor Jesus te ama com amor incondicional. Deus te ama como tu és. Amém, querido? Louvado seja. Glória a Deus. Nessa noite iremos dar prosseguimento ao estudo da escola dominical sobre o patriarca Jó. A lição de hoje é o drama de Jó. Louvado seja Deus. Sem perda de tempo, vou ler com os irmãos sobre o nome de Jesus. Diz assim, pessoal: e disse: não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, do 13 ao 22, e Jó, capítulo 2, do 6 ao 8. Irei, os irmãos só nos acompanhem em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: isso será um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada. E eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. E eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram.
e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2, do 6 ao 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está à tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa lição de hoje, irmãos, nós iremos tratar e falar de um homem que, segundo a palavra de Deus, ele tinha princípios, como, por exemplo, o princípio da retidão, princípio da integridade e princípio do temor. E a Bíblia diz que aprove a Deus prová-lo. Nessa hora nós iremos percorrer e saber como aconteceu esse drama na vida de Jó e como ele se comportou neste processo. A Bíblia, a palavra de Deus, mas vai nos dar o que? Provas que é possível sim suportar as aflições, certo? Se manter firme e fiel a Deus e guardar a sua palavra em nosso coração. E antes de entrar na introdução, analisando esse texto, eu cheguei à conclusão que houve aqui um embate jurídico. Como assim um embate jurídico? Porque houve um embate jurídico por quê? Porque estava em jogo a causa de um homem fiel. E por que embate? Porque nesse embate havia vários personagens. Primeiro, Deus. Segundo, o acusador. Terceiro, os anjos. Quarto, os demônios. E cinco, os homens. Esse embate, aleluia, ocorreu para quê? Para testar e provar a fidelidade de um único homem, que foi o patriarca Jó. Então hoje iremos entender o drama e o processo que o patriarca Jó passou nesse embate que Deus tratou com o acusador. Ou seja, de um lado Deus dizendo: olha, este homem é íntegro. O acusador dizia: não, tu dá a eles bens e saúde. Então tira para ver se ele não irá blasfemar na tua face. E aí nós iremos tratar isso hoje sobre o drama de Jó. Amém, querido? Vamos para o comentário, para a introdução. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada e piedosa, fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e os outros mortos em desastres, aparentemente naturais. Os filhos e seus bens mais preciosos morreram, sendo difícil de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Nobres irmãos, vemos aqui que o comentarista ele destaca
todo o processo, o drama que passou o patriarca Jó. Outrora, Jó era um homem honrado, que ficava na porta da cidade como juiz, era um homem de valor, era um homem de autoestima, de alto apreço que a sociedade o tinha. Porém, a Bíblia diz que, devido a uma fidelidade que ele tinha para com Deus, a Bíblia diz que aprove a Deus prová-lo. Nós sabemos que Deus, ele idealizou, criou um cenário para que Jó atuasse nesse cenário e para que no fim o nome dele viesse ser glorificado e exaltado. E a Bíblia diz que Deus pegou esse homem Jó e colocou no meio do olho do furacão. Ou seja, Jó foi um homem que teria que passar um processo. E aqui, irmão, nós vemos que os fatos naturais que aconteceram não foi caso fortuito, ou seja, fatos provocados pela ação humana, não foi fatos por força maior, provocada por uma força inexplicável, ou seja, uma força sobrenatural, certo? E esses acontecimentos ocorreram para quê? Para que Deus visse realmente o que estava no coração do patriarca. E aqui o comentarista fala que Jó, ele foi afetado em todas as áreas de sua vida. Jó, a gente não vamos ver no decorrer da lição, que Jó, ele foi afetado na sua vida econômica e financeira. Jó foi afetado na sua vida pessoal, certo? Como pessoa, ou seja, a perda da sua dignidade. E Jó também, ele foi afetado no seu corpo físico e também na sua mente. Então, na verdade, vamos perceber que o negócio foi forte. Porém, irmãos, os irmãos sabem que drama, o irmão pode até pensar o que é o drama. Drama, irmãos, drama é uma expressão grega, certo? Que significa o quê? Ação. Drama era muito usado na Grécia para representar as peças teatrais. Também o drama pode ser o quê? Nós podemos entender como uma expressão que ela produz dor, sofrimento e comoção, certo? Isso significa a palavra drama, certo? E a Bíblia diz, irmãos, que aqui o patriarca Jó, ele foi posto no centro. Para quê? Para que toda a aprovação que Deus assim permitiu, o patriarca ele passasse por ela. Dando no tópico 1, nós sabemos que houve uma reunião nas regiões celestes, onde os filhos de Deus se apresentaram. E Deus, ele testificou do homem, testificou do patriarca Jó. Viste meu servo Jó, na terra não há homem semelhante a ele. Aí o acusador disse: porventura Jó, ele serve a Deus de balde, ou seja, serve a Deus em vão? Tira-lhe tudo, para ver se ele blasfema de ti. E Deus, irmãos, só que é o seguinte, os irmãos sabem que Deus, ele não trabalha de uma forma aleatória. Deus, ele só trabalha com um propósito específico. Havia uma razão nesse sofrimento para quê? Para que toda a humanidade, depois do patriarca Jó, pudesse entender que mesmo na dor e no sofrimento é possível vencer. Amém, Deus? Aleluia. Denise, pode ler o tópico, por gentileza? Tragédia de natureza econômica. 1. O sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era a maior de todos os do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos no serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam ao serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. 2.
o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não nômade, como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá, encontrada somente em Jó e em Gênesis 6,14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e, da mesma forma, as ovelhas ofereciam proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. 3. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal ao serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. 4. O ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Obrigado, pastora. O sucesso na esfera comercial. Observamos aqui, irmãos, que Jó, através da sua atividade empresarial, Jó era um homem também que ele procurava as suas atividades, movimentavam a cidade no qual ele morava, e Jó também trazia o quê? Benefícios para a população e também gerava renda e riqueza. Jó era um empresário, o qual ele trabalhava com camelos, né? Trabalhava com camelos, também usava também, ou seja, ele trabalhava com lã. A lã, qual a finalidade da lã? O Jó usava as ovelhas para quê? Jó ele produzia o tecido, produzia a túnica, produzia o tapete, certo? E exportava do Oriente para outras regiões, provocando riqueza, provocando trabalho e movimentando a economia local, certo, irmão? Jó, ou seja, era um empresário, ele tinha qual a função de Jó? Jó, além de ser um empresário, ele diversificava seu trabalho. Aí ele produzia lã, ou seja, roupas, túnicas e tapetes. Também usava também, usava também o transporte de locomoção de uma coisa para outra. E Jó, irmãos, ele, digamos assim, se fosse comparar hoje, Jó, ele era um dos empresários grandes hoje nos dias atuais, como por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, ele poderia ser um Bill Gates da vida, porque Jó era o dono mais rico do Oriente, e hoje o dono mais rico da Terra, do globo, já foi Bill Gates, né, que hoje é, e o dono de Trump, e aqui no Brasil, Dr. Emílio de Moraes. Esses homens são empresários de alto gabarito da realidade, certo? Podemos fazer um comparativo com Jó. Esses homens, eles movimentam a economia. E Jó, nesse daqui, Jó também ele tinha bens, na realidade, que ele usava para quê? Para movimentar lá e trazer recurso para a cidade. Agora, o sucesso da esfera do campo. Irmão, Jó era um empresário também de agronegócio. Ou seja, Jó, imagine bem, o comentarista fala que Jó, ele era agricultor. Eu vou mais além. Jó era um empresário do agronegócio. Por que eu digo isso? Porque se o patriarca Jó, se ele era um homem de posses e de muitos servos, eu acredito que Jó, ele ordenava como a terra deveria ser cultivada. E Jó não metia a mão na massa, sim, ele tinha servos e servos para quê? Para fazer o serviço, porque Jó era um empresário também do agronegócio. Ele tinha muitos animais também.
tinha muitos animais e muitos servos. Então Jó também na agricultura ele era responsável pela produção também de grãos também, pela produção de alimento, onde a cidade do qual ele morava era abastecida. Observe que o embate foi tão grande que quando afetou a vida de Jó automaticamente, vamos fazer uma analogia aqui, digamos que a cidade ficou com um alto índice de desemprego. Por quê? Porque automaticamente as empresas de Jó foram atingidas. Se foram atingidas, Jó, por ele ser um homem de posse, digamos que ele tinha muitas fazendas, tinha fábricas, e esses empreendimentos tudo fechado. Automaticamente houve o que? Um baque na economia. Certo, irmãos? Vamos lá agora. 3. O ataque do diabo na esfera comercial. Entende, irmãos, que aqui Satanás, ele começou os seus ataques da ou seja, ele tirou tudo aquilo que Jó conquistou com o seu esforço, certo? Tocou naquilo que Jó conquistou com o seu esforço. E a Bíblia diz que Jó, ele mesmo sendo atacado em toda a esfera comercial, a Bíblia diz que assim ainda ele manteve a sua retidão e a sua fidelidade para com Deus. O adversário atacou naquilo que o homem ama mais, poder e riqueza. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus disse, olha, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Porém, Jó, ele era um homem íntegro, que o seu coração não estava naquilo que ele possuía. Jó, a sua integridade, a sua fé, a sua fidelidade estava em Deus. Não naquilo que ele possuísse, naquilo que ele possuía no seu coração, na sua integridade, que era a sua fé. Glória a Deus. O ataque no campo. Da mesma forma que Satanás ele atacou a vida totalmente financeira de Jó, ele procurou o quê? Ele procurou também matar tudo que Jó tinha. Ou seja, além dos bens de Jó serem roubados, foram saqueados e as animais foram destruídos. Ou seja, houve uma calamidade total na vida financeira de Jó e na vida econômica. Ou seja, os seus padrões econômicos e financeiros todos caíram por terra. Ou seja, Jó, ele ficou sem nada. Por quê? Porque tudo que ele tinha foi roubado e destruído. Vamos ver mais adiante que até a própria família também entrou no caos, perdendo toda a vida financeira do Jó. A Bíblia diz que Jó, o mensageiro chegava, antes do mensageiro terminar a fala, o outro já iniciava a mesma fala. E a Bíblia diz que Jó, ouvindo a tudo aquilo, Jó ele não suportou, ele rasgou a sua túnica, certo? E prostrou perante Deus em forma de humilhação. Por quê? Toda a vida financeira de Jó estava acabada. Jó, um homem empresário bem sucedido, um homem respeitado, um homem íntegro onde ele morava, veio do instalar de Deus, tudo que ele conquistou através do trabalho e do esforço, e por água abaixo. Mas em todo o tempo, ele manteve a sua retidão e a sua fidelidade para com Deus. Glória a Deus. Tragédia na natureza familiar. 1. Filhos. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefásto. 2. Esposa.
A frase amaldiçoa a Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com sua fé enquanto tudo isso desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentimento ao texto, o qual ele não tem. Um sentido ao texto, o qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. 3. O fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Olha só. Além de Satanás ele destruir toda a parte econômica, financeira e comercial do patriarca, Satanás também ele se direciona à família do patriarca e destrói todos os filhos. Existe um dito popular que geralmente os filhos devem enterrar o pai e não os pais devem enterrar os filhos. Né? Nós sabemos que quando ocorre perda em nossa família, nós sabemos que automaticamente, geralmente, grande parte das pessoas é tomada de uma grande tristeza. E aqui, o patriarca perdeu os 10 filhos. Jesus, ele falou uma certa vez, Jesus disse o seguinte, que o homem sábio e prudente, ele tem que edificar sua casa na rocha, né, Davi? Porque o vento ele vai soprar, tanto do leste como do oeste e do norte. Mas se a casa estiver edificada na rocha, com certeza o vento baterá e a casa não irá abaixo, não desabará. Qual o intuito de Cristo? Seguinte, que o homem e a mulher de Deus deve se estruturar, primeiro, através da palavra do Senhor, se estruturar através das doutrinas santas, se preocupar também de ser fiel ao Senhor, guardar o coração de pecar perante Deus e jejuar e orar. E buscar o quê? Uma devoção para com Deus diariamente, ou seja, procurar conhecer quem é o Senhor. Porque nós sabemos que nós, como seres humanos, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de tragédia e desgraça, sim ou não? Nós estamos sujeitos. Mas o próprio Jesus falou o seguinte, que dia Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Certo, querido? Então, o intuito de Jesus é o quê? Que o crente dele fique firme, tenha uma fé verdadeira e uma conversão autêntica, porque quando chegar os dias maus, com certeza, esta pessoa irá resistir. Por quê, irmão? Porque todos nós estamos sujeitos a perca material, a perca familiar, perca de saúde, enfim, todo mundo está sujeito. Porém, a Bíblia diz que se nós formos realmente sinceros diante de Deus e verdadeiros, com certeza, nós iremos passar gemendo e lutando, mas nós iremos passar em nome de Jesus. Bem, querido? Certo? E aqui o patriarca, quando ele ficou sabendo da tragédia de seus filhos, Jó, eu creio que ele recebeu aquela mensagem, certo? E mesmo assim, ele não blasfemou de Deus. É verdade. Olha, eu entendo o seguinte, que alguém perguntou certa vez e disse, hoje Deus pode provar alguém igual Jó? A minha resposta foi não. Fora Jesus Cristo, nenhum homem natural consegue suportar esse sofrimento. Porém, irmão, fazendo um paralelo entre Jó e Cristo, Jesus sofreu mais.
Certo, irmão? Jesus, ele sofreu mais porque, além do martírio, das vias dolorosas, Jesus, além dele ser espoliado, dele ser cuspido, dele ser esbofeteado, dele passar por várias coisas, Jesus ele sofreu em todas as áreas, tanto na sua área física como na área espiritual. A Bíblia diz que Cristo vivo levou o pecado de toda a humanidade, algo que um homem jamais alguém poderia suportar. O próprio Cristo de Deus, ele tomou para si nossas dores, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, como Jó, ele suportou e foi muito mais além. Derramou seu sangue na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o sofrimento ele vem, mas é possível vencer pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem, queridos. E aqui, irmão, Jó perdeu toda a sua família. O interessante, irmãos, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela procura edificar a casa, sim ou não? E a tola, ela procura destruir. O provérbio fala isso. E a mulher de Jó, acostumada com riqueza, com abastança, com mimos, com servos e servas, comida do bom e do melhor, na hora da escassez, ela olhou e disse: não, uma coisa está errada. Viu todo mundo passando por aquele processo, não tinha mais um luxo, foi até o homem de Deus e disse: ô Jó, ainda tu mantens a tua rendição a Deus. Alguns comentaristas falam, irmãos, em várias hipóteses, mas eu creio que ela se dirigiu a Jó com uma expressão negativa para com o Todo-Poderoso. Só, irmãos, que Jó ouviu a fala dela, absorveu e disse: olha, mulher, como falas tu assim para uma louca? Porque uma pessoa em sã consciência não falaria isso que tu está falando. Ou seja, olha, nós temos tudo, e agora estamos nesse processo, tu já quer que eu abençoe a Deus. Mas Jó, irmão, não aceitou a tese e a fala da esposa dele e repreendeu. Em todo tempo manteve a sua fidelidade para com Deus. Irmãos, o sofrimento humano, alguém pode até pensar que ele é justo. Em parte sim, porque eu acredito o seguinte, que muitas pessoas sofrem porque na terra, tanto para o justo como para o ímpio, existe a lei da semeadura. Tem pessoas que sofrem hoje porque plantaram sementes lá atrás, certo? E hoje vem colhendo as suas consequências. Muitas das vezes o sofrimento a pessoa atribui a Deus, muitas vezes não é a Deus. Atribui a Deus o próprio acusador e não é o acusador. Muitas das vezes o homem sofre por quê? Porque as suas ações, seus atos lá atrás eram más. Plantou semente ruim, então colheu semente ruim. Porque o que a Bíblia diz? Aquilo que nós semearmos, nós iremos colher, sim ou não? Isso é a palavra de Deus. Então aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então nem todo sofrimento que o homem passa é de Deus, e nem todo sofrimento que o homem passa é do diabo. Não é. Como por exemplo, nós estamos num processo pandêmico, a pandemia. Várias empresas fecharam, certo, irmão? E muitas pessoas atribuem isso ao diabo. Não foi ao diabo. Isso não foi uma força, foi coisa de força maior, que a humanidade não estava preparada para isso, e ninguém esperava isso, por isso aconteceu de uma forma repentina. E as pessoas, por não estarem preparadas, organizadas, baixaram as suas portas. Por quê? Porque um empresário é uma pessoa que ele tem que ter uma noção de administração. Ou seja, o empresário ele tem que trabalhar com o positivo e o negativo. Certo, irmão? E muito sofrimento, irmão, que acontece conosco, até mesmo dentro e fora da igreja, muitas vezes não é permissão de Deus. Também não foi o maligno que colocou, foi o homem que na sua trajetória vem semeando. Automaticamente ele vem colhendo. Mas no caso de Jó foi diferente. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, fiel
fiel a Deus. Ou seja, quando seus filhos faziam festa, Jó, na função de sacerdote patriarcal, oferecia sacrifício a Deus. Quando Jó dizia: porventura os meus filhos pecaram contra Deus, e oferecia sacrifício ao Senhor. Jó aqui, irmãos, aí alguém pode até perguntar: foi justo o sofrimento de Jó? Foi justo o sofrimento de Jó? Irmãos, entendeu uma coisa? Na lógica humana, não, ele não merecia. Na ótica humana, Jó não merecia. Mas uma prova de Deus, certo, irmão? Ter como referência para toda a humanidade. Qual era a resposta de Deus aqui? O que é que Deus queria passar para nós? Que o sofrimento ele vem, mas o sofrimento ele é possível ser vencido. Certo, irmão? Porque tem uma coisa, o objetivo de Deus aqui era mostrar para Satanás que Jó não servia pelo aquilo que Jó tinha, e sim pelo que Deus era para Jó. Jó, ele tinha uma convicção da misericórdia, da compaixão de Deus. Então, mesmo ele perdendo tudo, ele manteve a sua fé e sua retidão a Deus. Hoje, nas igrejas, muitas vezes, a pessoa perde um carro, uma casa, qualquer coisa, a pessoa já culpa a Deus, passa por um processo, culpa A, culpa B, culpa C, culpa D. Mas muitas das vezes, o próprio homem colheu aquilo que ele está passando. Certo, querido? Só que o patriarca, irmãos, ele em todo tempo ele manteve sua retidão. E interessante que foi um fato que realmente o fato aconteceu. Ou seja, eu creio o seguinte, que Deus, ele permitiu que esse cenário fosse criado, para quê? Para ele mostrar para o acusador que na terra sempre existirá homens fiéis. Amém, querido? Então Deus, ele provou isso a Satanás. Quem pode ler o português, por gentileza? Já passou, passa bastante. Tragédia de natureza física e psicológica. 1. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dissipação de seus bens familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via cometido de uma grande desgraça. Ele ia para o monte de cinzas, Masbala, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte de picanhas, insetos e atos de rapina. Trágico. 3. Saúde mental. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Obrigado. Vamos lá. Tragédia da natureza física e psicológica. Observe, irmãos, que o diabo não potente tirou tudo de Jó, tirou seus bens materiais, tirou a sua família, menos a sua esposa. Ele, o que acontece? Ele pede permissão divina para tocar em quê? No corpo e na saúde do patriarca Jó. Nós sabemos, irmãos, que segundo alguns estudiosos, a chaga que Jó pegou no corpo eram tumores. Esses tumores, irmãos, eles expeliam pus. Aí
Aí eu estava analisando, fazendo uma pesquisa, segundo a ciência, irmãos, esses tumores, quando os tumores saíam do corpo, que eles começavam, os pelipus, que Jó começava a rapar isso, automaticamente havia o que? A destruição da epiderme, ou seja, a pele de Jó era destruída. Ou seja, vou simplificar, a derme e a epiderme, a derme de cima, a epiderme de cima, a derme de baixo. Jó ele encostava tanto no tumor que ficava em carne viva. Segundo os historiadores, Jó ele saiu da cidade, ele foi para o isolamento social. Ele foi para um lugar que os historiadores chamam o seguinte, um lugar de isolamento, que a cidade colocava lixo e os excrementos das pessoas. E nesse lugar eram colocadas aquelas pessoas inválidas e dementes, pessoas que a sociedade o rejeitava, desprezava, ou seja, pessoas sem utilidade. E aqui, irmãos, aqui em relação à vida de Jó, Jó perdeu também a sua dignidade. Ou seja, Jó, para aquela cidade, deixou de ser o que? Uma pessoa. E passou a ser o que? Uma coisa que ele tinha que aguardar apenas a morte. E a Bíblia diz que ele, com a cabeça rapada, certo? Com o corpo seminu, ele pegava caco de telha e começava a passar no corpo inteiro. E os seus tumores expeliam pus e sangue. Automaticamente eu creio que quando ele passava o caco de telha no seu corpo, destruía toda a sua pele e ele estava em carne viva. Certo, irmão? E aí a Bíblia diz o seguinte, que onde ele estava era, ou seja, próximo de um lixão, onde tinha excremento e lixo, e as aves de rapina disputavam coisas mortas para comer. E Jó, ele sabendo que o seu corpo estava sendo destruído, mas assim ele manteve ainda a sua fé e sua retidão para com Deus. Ou seja, o diabo tentava destruir o seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma estavam intactas diante de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém, querido? Então o Satanás atacou a saúde física de Jó. Certo, irmão? Imagine, irmão, vamos fazer uma analogia. Imagine um camarada sem nenhum tipo de recurso, enfermo em cima de um monte de lixo. Segundo a ciência, essa pessoa, do jeito que estava no estado de Jó, não passaria de 5 dias, porque os bichos o comiam e a sua carne entrava em estado de decomposição, porque ele estava em cima de lixo. Os irmãos sabem que a sujeira traz bactérias, vírus, fungos. O Jó, olha só, Deus permitiu que ele ficasse enfermo, porém Deus o preservou para que ele não morresse antes do tempo. Não entenderam, querido? Certo? E a Bíblia diz que o seu corpo foi destruído, mas assim ele manteve a retidão a Deus. Saúde mental. Irmãos, olha só, eu acredito que Jó, ele em relação à saúde mental, eu estava fazendo algumas pesquisas, uma coisa, como uma pessoa que entra em profunda tristeza, como era o caso do patriarca, essa pessoa, irmãos, automaticamente ela entra em depressão. E essa pessoa entra em depressão e ocorre que na sua mente ocorre uma turbulência. Essa pessoa, além de ela entrar em depressão, ela tem o que? Uma mudança alternativa de humor. O seu humor, ele muda, certo? Mudança de humor. E além disso mais, ele passa também a ter o que? Certo tipo de neuroses, certo? Ou seja, a pessoa ficou atualmente totalmente confusa, preocupada, sem contar que tem uma tristeza profunda, certo? E a Bíblia diz que Jó, ele tendo esses problemas, a Bíblia fala o seguinte, que em todo tempo ele manteve a retidão a Deus. Observe que quando ele estava no processo da aprovação, Jó, ele perdeu os sentidos do seu corpo. Quando ele estava no monturo, Jó, ele perdeu o tato,
não sentir o paladar, não sentir cheiro, certo, irmão? Eu creio eu que ele ficou com dificuldade de audição. Eu creio eu que a sua visão foi afetada, certo? Eu creio que a sua locomoção, devido a muitas chagas, começou a viver sentado ou deitado, atrapalhado de se locomover, fraqueza nos ossos, falta de cálcio, certo, irmão? Olha, irmão, vou falar uma coisa para vocês. Jó, ele só não morreu porque o Deus estava com ele. Porque pelo processo que ele passou, irmãos, automaticamente era para ele morrer antes do tempo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele o permitiu, certo? E o próprio Deus, ele também o consolou, certo? Vamos lá. E Jó também, irmão, no seu intelecto, ele teve crises mentais, certo? Ou seja, Jó, ele automaticamente, ele teve uma turbulência no cérebro. Eu creio que ele, em certos momentos, ele tinha perda de sentidos, certo? Porque uma pessoa, no estado que ele se encontrava, realmente, era um estado quase que terminal, certo? Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele foi fiel para com o seu servo, certo, querido? E, irmãos, olha só, vocês sabem o seguinte, eu analisando Jó, eu lhe dizer o seguinte: os irmãos sabem o que é uma borboleta e uma largata. Os irmãos sabem que uma largata, para ela tornar-se uma borboleta, ela entra no casulo, sim ou não? Sim. Entrando no casulo, automaticamente ela vai passar pelo processo. É verdade. Certo, irmão? E o casulo ele é bem apertado. E a borboleta, quando ela entra no casulo, ela passa por um processo, ela tem que se esforçar para sair do casulo. Ou seja, para a borboleta, a largata, digamos que a largata rosa, entra no casulo, para ela sair linda, maravilhosa, ela tem que pagar o preço, certo? Foi o caso do patriarca Jó. Deus, ele colocou Jó dentro de um casulo dramático, com vários processos, para quê? Para mostrar para a humanidade, certo, irmão? Que é preciso, que é possível vencer o mal através da fé e através da fidelidade para com Deus. Jesus disse, irmãos, que o amor, certo, irmão? Para o amor não há lei. O amor, ele vence e supera tudo. Por quê? O amor, ele é paciente. O amor, ele não é invejoso. O amor, tudo ele suporta, tudo ele crê. Certo? O amor, ele espera, irmão. Certo, irmão? E a maior personificação do amor que já andou aqui na terra foi o próprio Jesus. Jesus deixou para a gente um grande exemplo que é possível nós sofrermos nesse corpo físico, certo? Suportar as dores, as aflições do dia presente, mas nos preservar a nossa integridade, a nossa fé e a nossa fidelidade para com Deus, porque Jesus quer dizer o seguinte: olha, para todo aquele que crê e estiver em mim, dias melhores estão por vir, querido. Eu creio. Então vale a pena, irmão, a gente chorar, gemer e permanecer, porque Deus quer provar para a gente o seguinte: olha, é possível vencer. Sim, meu Deus. É possível. Aleluia. É possível vencer, então somente nós devemos nos guardar, nos preservar e permanecer na presença de Deus, crendo em Cristo, por meio da fé. Sabendo, irmãos, que Deus, em todo tempo, Ele irá nos ajudar por intermédio do Espírito Santo. Sim, meu Deus. Aleluia. Interessante, irmãos, que aqui o comentarista, ele não fala que Jó tinha a vida do Espírito. Por isso, irmãos, que Jó, ele é comparado ao próprio Cristo, certo? Só que Jesus, ele sofreu mais, o preço de Cristo foi maior, certo, irmão? Porque Jesus, ele veio com uma missão singular, com uma missão ímpar: resgatar toda a humanidade do jugo do pecado e livrar gerações e gerações da condenação e do inferno. Amém, querido? Então, já são 9 horas. Poder falar a conclusão.
Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi aprovado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidade dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, olha para cá, você que está em casa. É possível vencer. É verdade. O sofrimento é possível vencer, mesmo que seja dolorido, mas persevera, guarda a tua fé, guarda a tua integridade diante de Deus, pratica as tuas obras e creia. Deus, Cristo Jesus, Ele é na tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Jesus. É isso aí, irmãos. Para finalizar, Jó, mesmo na dor e na luta, Jó sabendo que a sua vida estava pelo triz, ele se manteve de pé e manteve o que é a sua retidão para com Deus. Acreditando o seguinte, que Deus tinha todo o poder de restaurar a sua vida, ou devolver tudo, ou levá-lo para a eternidade, mas ele manteve sua fé e sua convicção que Deus é misericordioso, justo, fiel e santo. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Que palavra, né, irmãos? Às vezes a gente acha que a gente sofre tanto, mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que o apóstolo Pedro ele dizia isso, que as mesmas aflições que nós passamos, os nossos irmãos em todo o mundo está passando também. Isso é comprovado pela ciência e pela psicologia. Quando você está no sofrimento, que você começa a conviver com pessoas que estão sofrendo como você, ou mais do que você, o seu sofrimento não é que ele desaparece, ele se torna mais suportável. Porque quando a gente está sofrendo muito, que a gente foca só na gente, dá a impressão que só a gente sofre. Mas quando a gente olha para a dor que o outro passa também, por isso que a Bíblia deixa registrar histórias como essa de Jó. Não é porque Deus é masoquista, e não é porque os homens que passaram por isso são masoquistas, mas é porque o sofrimento ele nos ensina muitas lições que nós talvez não aprenderíamos de nenhuma outra maneira. Amém? Deus abençoe o pastor Dorival Justino por essa palavra, e guarda isso no coração. O Deus que passou com Jó no meio de toda a sua aflição é o Deus que caminha com você. Tanto de você que está aqui na igreja hoje, quanto você que nos acompanha por essa transmissão ao vivo. Guarde isso no coração. Deus não vai te deixar e Deus não vai te desamparar. Amém? Vamos orar. Sexta-feira, 19h30, nós temos nosso culto de sexta-feira profética. No domingo, nós temos o culto da família a partir das 18 horas. E no sábado, irmãos, nós queremos convidar os irmãos aqui da igreja, os irmãos também que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos fazer uma live na igreja do pastor amigo nosso, chamado Enio Andrade, a Igreja Batista de Fé Reformada, aqui do Jardim Capelinha. E nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Esse mês é o mês de aniversário da Reforma Protestante, e falaremos sobre a Reforma Protestante, lições para os dias atuais. E vamos levantar questões como: será que a igreja precisa passar por uma nova reforma? Será que aquela reforma foi suficiente? Ou será que nós precisamos apenas reaprender ou reaplicar os princípios que os reformadores trataram? Enfim, eu te convido, vai ser uma live, você pode acompanhar, e nós vamos ter alguns sorteios. Aqueles que entrarem com perguntas na live, durante o período que nós estivermos no ar, você vai concorrer a alguns brindes no final do programa, ok? No final da live. Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que nós ouvimos da Tua parte, Senhor, e da Tua boca nesta noite, através do Teu Filho, pastor Dorival. Senhor, quantas das vezes nós, no meio da dor, da aflição, da angústia, nós nos questionamos: por que eu? Nós nos questionamos se a nossa luta é maior do que a nossa fé, se a nossa dor e a nossa angústia é maior do que nós podemos suportar. Mas nesta noite em Jó, Senhor, nós descobrimos que podemos passar pela luta, pela aflição, sem atribuir a Ti o mal e sem blasfemar do Senhor, Pai, mas mantendo a nossa fidelidade, a nossa integridade. Ajuda-nos, Senhor querido, para sermos fiéis a Ti,
tanto no dia que está tudo bem, quanto no dia das maiores aflições e dificuldades, Senhor. Que o nosso foco seja Cristo, que o nosso alvo seja o céu e a pessoa bendita de Jesus. Continua a usar o teu servo mais e mais na palavra, Senhor. E a nós, dá a perseverança para nos mantermos firmes perante o Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Querido, que esse sofrimento sirva para te levar para perto de Jesus e nunca para longe dele. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.